Amados, nós estamos falando sobre esta passagem bíblica em Lucas capítulo 15, né? Versículo 8 ao 10, que fala daquela mulher prudente, por sinal, que perdeu uma das dracmas. Ela tinha 10, uma tiara, né? Que ela colocava em sua cabeça, foi adquirindo com o passar do tempo. Uma mulher de trabalho, uma mulher, dá para entender assim, né? Uma mulher que administrava muito bem as suas finanças, e ela conseguiu, na sua jornada, 10 dracmas. E isso era muito para a época, né? Uma dracma, ela representava o preço de um boi, né? Então, hoje um boi já tem um valor, né? Imagina naquela época. E ela, por ser mulher, conquistar esta proeza, para sua época, era algo muito notório. E um dia, ela olha aquela tiara e ela vê que uma das dracmas, que era uma moeda grega, havia sido perdida. E ela não fez como muitos cristãos, né? Fazer o quê? Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Não. Ela acendeu a lâmpada, ela varreu a casa com diligência até que encontrou a dracma. E a gente está falando sobre essas dracmas, que elas podem realmente ser ou estejam perdidas. E o pior de tudo, né, é que a gente muitas vezes perde essas dracmas dentro de casa. Ela perdeu uma, mas a gente está dando nome às 10 dracmas. Uma delas, ontem, foi a dracma do amor, que se você perde, perdeu a base, né? Sem amor, tudo não tem sentido na vida. Essa aqui é a verdade, né? Através do amor, tudo fará sentido. Então, e hoje nós gostaríamos de falar sobre uma dracma que eu julgo ser uma das, depois do amor, é claro, né, uma das mais importantes, que é a dracma do perdão. Essa dracma eu julgo ser uma dracma muito importante, fundamental, porque às vezes você vê cristãos com uma baita de uma fé, como diz o gaúcho, fé para transportar montanhas, crê no Senhor de todo o coração, mas parece que estão amarrados, não conseguem ir avante, né? Eu coloquei aqui, ó, fé para transportar montanhas, derrubarem gigantes, porém entra ano, sai ano e continua do mesmo jeito. Qual seria o motivo? Não quer dizer que você não passe por lutas, dificuldades, que tudo, né, na vida é uma questão de falta de perdão, mas que eu vejo aí que 70% ou mais das pessoas é que elas não conseguem realmente perdoar, nem sabem o que é o verdadeiro perdão, diga-se de passagem. Então eu vejo assim, às vezes as pessoas elas são muito boas em perdoar para elas mesmas, elas julgam que eu não guardo rancor, graças a Deus, eu não tenho mágoa de ninguém. Irmãos, só Deus e Satanás sabem se nós realmente guardamos rancor daquela pessoa. Só Deus sabe. Ele que examina o nosso coração para ver, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, às vezes, eu julgo ser bonzinho, eu julgo ser uma pessoa que esteja ou está de acordo com a palavra de Deus. Por que não conseguimos, muitas vezes, perdoar de verdade? Só de boca para fora, ou às vezes o nosso próprio coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, o nosso coração nos ludubria. Somos ludubriados pelo nosso coração, achando que realmente nós perdoamos aquela pessoa. Então é sobre isso que eu gostaria de falar, porque muitos se privam da graça de Deus, porque o próprio inimigo das nossas almas, que não é bobo nem nada, ele vai te dar realmente um parecer. Eu, graças a Deus, né, não tenho mais aquela raiva da pessoa, aquele ódio da pessoa, mas ela lá e eu aqui. Irmãos, o verdadeiro perdão, eu sempre digo assim, né? Não me canso de dizer, a falta de perdão é um copo de veneno que eu bebo esperando que o outro morra, né? E o verdadeiro perdão é quando eu lembro o que a pessoa fez e aquilo não me machuca mais. Se você tiver qualquer sentimento negativo a respeito daquela pessoa, né, pelo que ela fez, às vezes você consegue esquecer o que a pessoa fez, mas não consegue esquecer a pessoa.
a razão de ser, né? Por que essa pessoa fez? Bom, mas eu perdoo o que ela fez, mas não perdoo a pessoa que fez. E é nisso que eu gostaria de entrar nesse detalhe, porque essa dracma, ela é tão importante, que se a gente perdê-la, perdeu o sentido da vida. Porque aí, meu irmão, você pode orar, você pode buscar, você pode chorar, você pode ir para o monte, você pode ser o bispo das ovelhas, mas Deus não vai poder responder às suas orações, porque há uma barreira, há uma parede entre você e Deus. Salmos de número 130, versículo 4, se você quiser anotar aí na tábua do teu coração, Salmos de número 130, versículo 4, diz assim: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, Lucas, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Veja, autoridade. E essa autoridade foi nos dada. Disse ao paralítico: te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Interessante, porque o Senhor Jesus, vendo a fé daqueles homens, porque essa passagem se dá naquele dia que Jesus está dentro de um local, de uma casa, e há muitas pessoas ali para ouvi-lo. E um homem com muita fé é conduzido por 4 homens com muita fé, e ele chega até a abrir o eirado, como diz a palavra, ou o telhado, né? E desce aquele homem por cordas. E a Bíblia vai falar muito claramente, dizendo: e Jesus, vendo a fé deles, disse-lhes: os teus pecados te são perdoados. E aí começou aquelas pessoas que estavam ali a razoarem seus corações. Quem ele pensa que é para perdoar? Deus, só Deus pode perdoar. Aí o Senhor vem com essa. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão teus pecados, ou dizer: pega a tua maca e vai para casa. Isso quer dizer que existe algo mais difícil para se fazer. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade. Veja, é uma questão de autoridade. Não é apenas poder para perdoar, é autoridade. No mundo espiritual, eu consigo porque alguém me deu essa autoridade. Quem poderia ter nos dado tamanha autoridade para perdoar? O próprio Jesus, que nos perdoou em tudo. Quando ele abre os seus braços na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, ele intercedeu por nós, nos dando assim a autoridade. Às vezes eu vejo pessoas que elas não conseguem prosperar, não têm êxito, sua vida não vai para frente, né? Repito, nem todos que estão passando por dificuldades. Às vezes você é um mau administrador, não é questão de falta de perdão, mas e aqueles que são bons administradores, são pessoas que estão muitas vezes na igreja dia e noite, mas as coisas não funcionam. Se fizer uma retrospectiva, um exame minucioso no coração dessa pessoa, vai ver que ela ainda guarda rancor, guarda mágoas da época de criança, foi muito espancado pelos pais, não foi amado. Mulheres que tiveram decepções amorosas, né, e guardaram aquilo no coração, está lá no porão. De vez em quando, não gosta nem de lembrar. Ora, se eu não gosto de lembrar, por que eu não gosto de lembrar? Porque aquilo me machuca, aquilo me fere. Então conheço muitas pessoas que dizem: eu não sou Deus para perdoar. Porém, Jesus nos revela que o Filho do Homem tinha poder, autoridade para perdoar. 2 Coríntios 2,7 diz assim: de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Que o apóstolo Paulo está se referindo a alguém na época que havia dividido a igreja, saiu, levou um monte de pessoas, mas se arrependeu e volta para o pastor atual, né, ou daquele momento. O pastor resolve perdoá-lo, a igreja também, mas ele resolveu passar o problema para o apóstolo Paulo, que agora o apóstolo Paulo escreve, dizendo assim: olha, não só perdoe, mas também consolem, porque eu conheço Satanás, não vamos ignorar os seus ardis. Então este versículo de 2 Coríntios 2,7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo,
para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, né? Porque a pessoa já fez, se arrependeu, fica agora mexendo naquilo, né? Você vê muito isso na vida conjugal. Houve o perdão, mas de vez em quando na briga estão jogando aquilo um no rosto do outro. Mas eu me lembro muito bem o que você fez. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: gente, perdoe e console. Não, isso aconteceu, fazer o quê? Fica assim não, quando isso é verdadeiro, porque só Deus sabe se você perdoou de verdade ou você está maquiando aquele perdão. Eu digo, irmãos, às vezes as pessoas elas preferem, né, eu um dia pregando sobre o poder do perdão, eu falava que com as pessoas elas têm um cadáver, espiritualmente falando, dentro de casa. Imagina você pegasse um defunto, colocasse dentro de casa e você em cima daquele defunto, viu aí, ó? Você para mim está morto, está aí agora apodrecendo aí, ó. Irmãos, aquela pessoa, ela está morta, mas você vai estar realmente passando pelas piores dificuldades. Você vai ter que suportar aquele mau cheiro, a podridão, as bactérias. Imagine, havia uma época que havia uma tribo, né, alguns anos atrás, que para punir os seus inimigos, eles amarravam a um cadáver, boca com boca, olho com olho, e deixava a pessoa lá dentro de uma caverna. Então, enquanto aquela pessoa ia apodrecendo, os bichos daquela pessoa entravam pela boca daquela pessoa viva. Imagina você viva amarrada a um cadáver. Que castigo terrível, que nojento, né? Pois assim acontece no mundo espiritual. Quando eu não consigo liberar perdão para aquela pessoa, e às vezes é uma pessoa da família, às vezes é o próprio marido, esposa, filhos, né? Não, o que meu filho me fez, me traiu, me roubou. E aí você mantém esse cadáver, porque você tem aquela pessoa para você está morta. Para mim, meu filho está morto. Para mim, a minha nora está morta. Então, se para você ela está morta, você vai ter que conviver com o cadáver. E agora, como é que fica o mundo espiritual? Satanás, que não é bobo nem nada, ele vai impedir que as suas orações sejam respondidas. Por isso que o apóstolo Paulo disse: gente, perdoai, consolai, porque eu conheço os ardis de Satanás. Leia lá 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 em diante. O 7 que ele vai dizer: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Que a pessoa já está arrependida do que fez. Só que nós somos bons em interpretar o perdão. Mas Deus, só Deus sabe, Satanás, se nós realmente perdoamos ou não, né? Eu já tive sérios problemas por falta de perdão, né? Muitos de vocês já conhecem até a história. Então, se faltar essa dracma aí, minha filha, meu filho, não adianta você querer dizer que ama, dizer que tem fé, dizer que você crê no poder de Deus, se você não consegue perdoar. Há muito tempo atrás, uma pessoa veio conversar comigo, né, um senhor já, que ele foi abusado quando criança pelo próprio tio. E aquilo era um cadáver amarrado a ele, né? Cada vez que ele lembrava, e ele confessou que ele sentiu prazer na morte do tio. E agora? Morreu, mas ele sentiu prazer, né? No caixão ainda ele foi lá para manter como é que se diz, a aparência, né? Mas quando ele olhou no caixão lá e viu o tio, aquilo trouxe para ele um refrigério, como se a vingança, né, tivesse sido cumprida e tal. E depois aquilo perturbava ele. Puxa vida, né? Agora, aí ele começou a conhecer Jesus, e agora o tio estava morto, não tinha mais como liberar perdão, conversar, né, falar, e estou te perdoando e tal. Mas sempre há uma maneira, sempre há um jeito, né? E aí a gente levou ele a mesmo assim liberar perdão, porque para o tio não havia mais necessidade nenhuma, tinha morrido. Mas para ele está com a vida pela frente, precisa viver. Como é que você vai viver preso nesse cadáver?
literalmente, né? Mas graças a Deus, pelo que ele diz, né, até hoje, que foi liberto, conseguiu liberar esse perdão, que cada vez que ele lembrava, não conseguia mais sentir tristeza pelo que havia ocorrido. E quantos que estão hoje com o ministério realmente numa situação calamitosa, o ministério não vai, a igreja está ali paralisada, ministérios, né? Gente que tem um dom fantástico, Deus deu a eles dons maravilhosos, mas estão presos, não conseguem ir avante por falta desta dracma que ele mesmo deixou perder. E não quer, pior de tudo, né? Não quer encontrá-la. Irmãos, a autoridade para perdoar que está comigo, está contigo, poder para perdoar, nos faz prósperos, né? Quando você tem essa dignidade de dizer assim, não, eu te perdoo em nome de Jesus, né? E você realmente consegue isso, é algo maravilhoso. A outra dracma, então o perdão é muito importante. A outra dracma é a dracma da fé. Às vezes ama, perdoa, mas com o passar do tempo, aquela gigantesca fé, aquela fé maravilhosa, passa a ser ofuscada, fica doentia, enfraquecida, a ponto de duvidar. Irmão, se é uma coisa que Deus não aceita no coração de um cristão, é duvidar da sua palavra, do seu caráter, da eficácia do seu poder. Então a dracma da fé tem sido uma das dracmas mais perdidas em nossos dias. A maioria dos cristãos estão vivendo uma vida completamente fora da realidade bíblica. E quando o Senhor diz, o justo viverá pela sua fé, os cristãos estão vivendo o caminho da lógica, da razão. Hebreus 10:38 diz assim, mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí é uma questão de Deus em você. Não tenho prazer. Imagina, eu não tenho prazer de estar com meus filhos. Não tenho prazer de estar com a minha esposa. Não tenho prazer de estar ali na 62 e aqui. Não tenho prazer. Ai, meu Deus, chega aquele momento, não acredito que eu tenha que estar com essa pessoa. Veja, o Senhor está dizendo, o justo viverá, em algumas traduções vai mais longe, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe quando você está resfriado, engripado, que a comida não tem sabor, você não tem prazer, sabe, está todo mundo lá e você não tem prazer de comer. Então eu vejo assim, Deus não tem prazer em mim. Irmãos, para pensar, que coisa terrível, você não tem prazer de estar com aquela pessoa, de ir na casa daquela pessoa, né? Nós ficamos aí até as 3 da manhã com o pastor Pedro, e a gente contando, né, as bênçãos, oramos juntos, né? Eles vieram aqui para a gente orar por eles também. Ontem eles oraram pela nossa igreja. É uma bênção, né? E a gente tem prazer de estar com eles, e eles têm prazer de estar com a gente. A gente chora, a gente sorri, a gente conta as passagens que nós já tivemos no ministério, né? Das campanhas que ele fez para a nossa igreja, eu fiz a igreja dele. Então a gente tem prazer de estar juntos. Às vezes é difícil estar todo dia com aquela pessoa, mas quando a gente está com aquela pessoa, a gente tem prazer de estar com ela. A pergunta que não quer calar, você tem prazer de estar na casa de Deus, com os homens de Deus, com as mulheres de Deus? Agora, na questão da fé, se ele recuar, ele quem? Eu. Deus colocou uma partícula de fé, mas esta fé está sendo negligenciada por mim. Não consigo viver no exercício pleno da minha fé. O que Deus está dizendo? Não tenho prazer nele. Então alguns naufragaram na fé. Outro dia nós estávamos falando sobre isso, né? Em 1 Timóteo 1,19, se não faz memória, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E quantos que estão assim, à deriva? Quando falo em fé, assim, é uma coisa muito remota. Quando eu morava naquela casa, quando estava naquela igreja, no começo da minha vida cristã, como eu era abençoada, né? Então, se você perder essa dracma da fé,
ou do perdão, do amor, veja, são 3 dracmas que elas são super importantes. Você vai ver que a maior delas é o amor, mas a dracma do perdão, importantíssima, e a fé também, né? Então existem os enfermos, os fracos na fé, a fé morta, a fé indigesta, nem mesmo ele está se suportando, porque a fé é uma fé negativada. E eu vejo que as pessoas que nasceram de Deus, que têm uma nova vida em Cristo Jesus, e a palavra revela isso, né? Que o que vence o mundo é a nossa o quê? Fé. Então, se você perdeu em algum lugar, aonde eu perdi? Quem sabe naquela decepção que você teve com a própria igreja. Agora, o que é a sua fé? Né? Qual que foi o erro que você cometeu? Você deixar essa fé enfraquecer. E agora, olha, pastor, para mim encontrar, para mim voltar a ser o que eu era. E Jesus sempre diz, né? Lembra-te de onde caíste. Ele te esclarecerá. Então veja que aquela mulher acendeu, quer dizer, a lâmpada para ver aonde ela tinha perdido. E varreu até que achou. E se você quiser, você pode sim achar esta dracma da fé. Que possamos seguir, né, dentro deste propósito. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,7, ele vai terminar dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei o que é a fé. Irmãos, esse guardar não é guardar para tão bem guardado que você não vai encontrá-lo. Guardar na questão de proteção. Proteja, blinde o seu coração. Não deixe essas pessoas falando besteira que vem atingir. Eu vejo assim a fé como se fosse um tesouro incalculável. Durante todos esses anos eu tive muita chance, irmãos, pelos homens, pelas situações, pelas circunstâncias, de deixar a minha fé ser levada no colo dessas pessoas. Mas não, blindei a minha fé. Não vou deixar. O maior tesouro que nós temos depois da salvação, irmãos, depois de Jesus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a sua palavra, é essa fé que nós exercitamos nele, né? O pastor Pedro dizia muito bem ontem, tem esse período do crer, que você vai amadurecendo até que Deus leva você num patamar de viver uma vida pela fé. E aí você começa a ter experiências gloriosas com Deus. Se eu perco, ou deixo enfraquecê-la, ou morrê-la, né? Ou naufragá-la, imagine. Pensava de um jeito a respeito da palavra de Deus, mas de repente, não é bem assim, me ensinaram errado, eu estava enganado dentro desse ponto de vista, Jesus não é tudo isso, a palavra de Deus tem erro, foi o homem que escreveu a Bíblia. Começa por aí. Não é de você dar um tiro no escuro. Não, a fé ela é bem clara, ela é esclarecedora dentro de um exercício pleno, né? A palavra de Deus ela vem para que esta fé ela seja atuante. A fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu não posso de maneira nenhuma manchar isso. E como é que eu faço isso? Através da minha razão, através do meu intelecto, né? Às vezes você é muito intelectual para crer e para exercitar a fé. Não, porque a ciência, isso prova como que foi transformado água em vinho. Tem gente que já tentou, sabe, colocar razão nas coisas, se bem que você tem que ter uma fé razoável, né? E na medida da sua fé, na medida de varão, até que você chegue a ser varão perfeito. Não adianta você querer exercitar a sua fé para algo que você não está preparado ainda, né? Eu sempre dou exemplo, né? Meu neto, ele é um homem. Tudo que um homem tem, ele tem. Mas eu não posso exigir dele um neto, um bisneto, né? Porque ele tem 5 anos de idade. Mas não é homem, mas não está na sua maturidade para poder me conceder um bisneto, né? Não tem como. Agora, vai chegar o momento, a hora que ele for de maior, casar, aí sem problema nenhum.
Então, às vezes, nós naufragamos na fé e a gente deixa essa fé ou perde essa fé. Se essa dracma for perdida, meu irmão, aí você não tem vitória, porque o que vence o mundo é a nossa fé. A outra dracma, que é a quarta dracma, né? Então, a primeira é o amor, a segunda é o perdão, a terceira é a fé, agora é a esperança. A esperança é a última que morre. Às vezes, irmãos, ela já está bem no início da vida. A pessoa se decepciona, fica desesperançosa. Há um ditado no mundo que diz: a esperança é a última que morre. Hoje o grande problema que eu vejo em relação à esperança é que ela nem mesmo existe, dependendo de certas pessoas. Sabe, uma pessoa assim que ela é neutra. Você fala para a pessoa: olha, Deus vai fazer. Ai, pastor, eu estou tão desanimado com tudo que já não sei mais o que acredito. Veja, perdeu e se conformou, ou se nunca encontrou, nunca achou, nunca viveu uma vida de esperança. E nós temos que ter esperança. Jó, no capítulo 17, versículo 15, assim: onde está, pois, a minha esperança? Uma pergunta. Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Então é maravilhoso quando você convive com uma pessoa que ela tem amor, que ela tem essa convicção, né, do perdão, da fé, que ela é esperançosa. Não, eu vou conseguir, Deus está comigo. É bom você viver com pessoas assim, né? Não, vai dar certo, pastor, vamos lá, eu vou ajudar o senhor. Aquela pessoa assim: ah, pastor, se fosse o senhor não faria. Por quê? Não, porque fulano já fez e não deu certo. Aqui não funciona, né? Me lembro quando chegamos lá em Guarapuava, algumas pessoas: ih, pastor, aqui essa visão aí não funciona. Fulano já tentou, pastor Ciclano já tentou. Aqui não dá certo, esse negócio não dá certo. Mas vamos tentar, vamos fazer. Então, através da minha esperança, das minhas convicções, da minha fé, Deus honrou e o trabalho foi realizado. Jó, no capítulo 11, versículo 18, diz assim: sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormitarás. Algumas traduções diz: dormirás tranquilo. Sabe quando você dorme esperançoso? Você vive esperançoso. Vou chegar. Então nós estamos vivendo hoje um mundo onde as pessoas estão desesperançosas. Tem o funcionário ou o policial que ele vai trabalhar, que ele não sabe se ele vai voltar para casa, já não tem mais esperança. Rio, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, em muitos lugares, até mesmo aqui em Curitiba, pessoas que estão vivendo sem esperança alguma. Não tem mais esperança no governo, não tem esperança mais no político, não tem mais esperança em ninguém. Não estão esperando a morte. Irmãos, se tu perder essa dracma, então o teu ministério ele vai se apequenar e você não vai conseguir vitórias na sua vida. Salmos de número 39, versículo 7. E eu, Senhor, te espero. Em algumas traduções é uma pergunta. E eu, Senhor, te espero? Tu és a minha esperança. Que coisa linda, né? Deus, esperar em Deus. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Espere um pouquinho mais. Ah, mas eu não tenho mais paciência. Mas tenha, faça, aguarde, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você perdeu a sua comunhão com Deus, realmente você perdeu sua esperança. Mas eu tenho um conselho e uma boa notícia para lhe dar. Salmos de número 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Então realmente, se a gente esperar no político, parece que não há saída. Se nós esperar às vezes até no pastor, parece que não vai acontecer. Mas a hora que você começa a esperar em Deus,
Pode ser que demore um pouquinho, porque Deus está nos provando para ver se realmente nós estamos decididos naquilo que queremos, naquilo que esperamos. Tem gente muito volúvel, tem pessoas que um mês pede uma coisa, outro mês já pede outra coisa, não sabe se casa, não sabe se compra uma bicicleta, não sabe se mora no Xaxim, não sabe se mora no Batel, não sabe de nada. Não sei se eu mexo na frente da igreja, se mexo nos banheiros da igreja. Hoje há pessoas tão volúveis, né, que não sabem que tipo de faculdade vão fazer. Antigamente era diferente, desde criança já o menininho, a menininha crescia, não, eu quero ser médico, eu vou ser veterinário, eu vou ser dentista, e pronto, seguia até concretizar. Hoje foi se perdendo a esperança, foi se perdendo a fé, falta de perdão. Aí é uma soma, né? Se tu perder, pode ser 2 dessas dracmas, 3, são 10. Se você perder uma, já é um grande problema. Agora imagine aquele que consegue perder mais de uma, né? Que problemaço. A 5ª dracma é a dracma da comunhão. A dracma da comunhão, sem dúvidas, é uma das mais difíceis de achar, porém uma das mais fáceis de se perder. Viver em comunhão por um tempo é fácil, mas por todo tempo é difícil. Quando eu falo de comunhão, falo a comunhão com Deus, a comunhão com os nossos irmãos, com a nossa família, comunhão com os nossos vizinhos, com nossos amigos de trabalho, que às vezes se perdeu dentro dos próprios trabalhos. Tinha uma amizade maravilhosa, uma comunhão muito boa, mas por algum motivo, né, faltou o amor, faltou o perdão, a fé, e agora faltou a comunhão. E se faltar a comunhão mesmo, nós temos dificuldade de viver. Imagina você viver com uma pessoa sem olhar na cara, sem participar da vida da pessoa, né? Dentro de uma proporção, é claro, né? Então a primeira coisa a ser esclarecida concernente à dracma da comunhão é que ela não se compra e ainda não se adquire através das habilidades, apenas o tempo. Comunhão é uma questão de tempo, de confiança, credibilidade, né? Às vezes nós conquistamos o coração da pessoa de uma forma tão fácil, a outra já demora um pouquinho mais, né? Até que as pessoas acreditem na gente, tem aquela comunhão, aquela unidade, né? De você até abrir o coração, contar coisas que não conta para ninguém. Isso é comunhão, koinonia, né? Então eu vou falar de 2 aspectos da comunhão. O primeiro lugar é a comunhão com os meus irmãos. Não adianta eu querer comunhão com Deus se não consigo ter comunhão com os meus irmãos. Imagine, né? Eu vou para a igreja, eu de casa para a minha igreja, eu vou lá falar com meu Deus, ela diz assim, né? Meu Deus, a minha comunhão é com Ele, não tenho que dar satisfação para ninguém. E Deus do céu olhando, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a gente ouviu ontem o pastor Pedro de Almeida falar sobre isso, né? Que é onde existe ali a união, a comunhão, ali o Senhor ordena o que é a bênção. E essa ordem de bênção para nós se dará sempre pela comunhão que nós exercemos com os nossos irmãos. Então, em Atos dos Apóstolos, entendemos claramente que a igreja, no seu início, ela era supervalorizada pela comunhão entre os irmãos e preservava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e um dos ingredientes mais complexos da verdade era a comunhão, que exigia deles unidade, relacionamentos saudáveis, nunca por acaso, né? Era preciso aprender a desenvolver até no partir do pão. Então hoje existem muitas pessoas muito egoístas e Deus não vai na nossa conversa fiada. Deus sabe se nós estamos ali com aquela pessoa conversando, dando atenção, né? Se aquilo é verdadeiro, se aquela comunhão é saudável, salutar, tem a bênção de Deus, tem o aval de Deus. Então, às vezes você até conversa com a pessoa,
mas não tem comunhão nenhuma com ela. Ela não abre o coração para você porque não confia. Não pede nenhuma oração porque não acredita na tua oração. Então, quando existe a comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma coisa que a gente sempre preservou entre os nossos amigos, né? É orar uns pelos outros. Então, ontem o próprio pastor Pedro disse: vem aqui para você orar por mim, para minha esposa. Nós temos aí algumas atitudes que precisamos tomar, algumas decisões, e eu tenho você como um homem de Deus, e a gente veio aqui para conversar, orar juntos. Comunhão, né? Então, às vezes, essa comunhão, ela não é uma coisa todo dia, porque nem todo dia está com aquela pessoa. Às vezes mora numa outra cidade, parentes, amigos, né, que moram longe, mas sempre que se reúne, tem que explorar esta comunhão. Se perdeu, encontre. Quando achamos a dracma perdida da comunhão, dentro desta comunhão, as pessoas conseguem ver a necessidade dos irmãos. Então, Atos, no capítulo 2, eu li o 42, agora eu vou ler o 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Então, veja que a igreja é um lugar de comunhão mesmo. De a gente rever, de a gente conversar. Depois do culto, não sair correndo como alguns fazem, né? Parece que tem tanta coisa importante, e o mais importante que a comunhão eles não desfrutam. Às vezes é desculpa boba mesmo. Não, eu moro longe, tenho que trabalhar, aí vai para casa. Chega lá, fica até as 2 da manhã assistindo televisão. Irmão, você acha que Deus vai abençoar essa pessoa que fugiu da comunhão? O que era mais importante? Pois que você participa de um culto abençoado que nem ontem, qual seria a nossa atitude, né? Comunhão, conversar a respeito da mensagem, conversar a respeito do que a pessoa está precisando. Meu irmão está precisando de alguma coisa, está tudo bem? Não, está tudo bem, pastor, tudo bem mesmo, tudo bem. Ou senti a tua falta na terça-feira passada, senti a tua falta quinta-feira passada. Quinta-feira passada estava fazendo o exame, mas está acontecendo alguma coisa, é saúde? Não, está com um probleminha aí. Opa, probleminha? Eu quero participar, eu quero orar por você. Isso é comunhão. Tá, então foi por isso que você não veio, tá bom. Irmãos, não se interessa pela pessoa, sabe, não tem nenhum interesse por aquela pessoa. Às vezes a pessoa está desempregada, às vezes a pessoa está passando necessidade. Veja que a comunhão levava a igreja primitiva a repartir o pão. Então, às vezes, o que a pessoa está precisando ali é de uma ajuda mesmo financeira, né? Uma ajuda alimentar, roupa. E às vezes não, às vezes é um desejo de conversar, abrir o coração, né? Então, ontem, eu e o pastor Pedro, a pastora Silvana, a gente abriu o coração, conversou a respeito do ministério, a respeito da igreja, né? Então, esta comunhão não era uma comunhão dos domingos ou dias especiais, era comunhão diária. Eles partiam o pão todos os dias, oravam todos os dias juntos. Então, às vezes falta a consolidação na igreja, está faltando isso. 1 João 1,7, e aqui é forte esse versículo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando é que nós somos purificados de todo pecado? Quando nós temos comunhão. É o versículo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns para com os outros. Então, por que termina o culto eu saio correndo? Não há comunhão. Se não há comunhão, não há luz. Se não há luz, não há purificação dos pecados, porque nós somos um corpo. Então, em segundo lugar, a nossa comunhão é com Deus. Geralmente a comunhão que temos visto por aí tem sido uma comunhão distorcida, sem compromisso com Deus, com a palavra. Se não bastasse, tem aqueles que a sua comunhão é a comunhão de Aladim, tratam a Deus como se fosse um gênio, só se aproxima de Deus na hora do desespero, na hora da angústia, na hora do desemprego. Aí ele quer comunhão com Deus. Por quê? Está desempregado,
está doente, está desenganado pela medicina, aí, meu irmão, a comunhão é forte. Então nós precisamos entender o que está escrito em 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, se eu tenho comunhão com os meus irmãos, a probabilidade de ter comunhão com o Pai e com o Filho é muito grande. Do contrário, esqueça. Não, eu tenho uma comunhão, eu vou agora para o meu período de oração, meu jejum, eu vou para o monte. E os irmãos? Não, os irmãos têm que viver a vida deles. Nós não somos um corpo? 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse andar em trevas não quer dizer que você está de mão dada com o diabo. É você estar pensando negativamente a respeito do seu irmão. Estar em trevas é você estar vivendo fora dessa comunhão, fora da luz dessa comunhão. Isso pode ser trevas. Estou com a Bíblia na mão, estou orando, estou jejuando, mas a família sendo negligenciada, treva. Filho precisando, não está nem aí. Esposa precisando, não está nem aí. Marido precisando, não está nem aí. Quer ver outra coisa que produz essa falta de comunhão? Gera treva. É o que está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar esse sistema, né? Concordar com as coisas que o mundo está oferecendo. O que tem de cristão por aí, meu irmão? Amando as coisas do mundo, mas amando mesmo, se deliciando com as coisas do mundo, com a moda, que às vezes é uma moda maligna, né? Dizeres, músicas, coisas que, claro que a música foi Deus que criou, mas dependendo da letra mesmo, blasfema até contra o Espírito Santo, né? Músicas satânicas, músicas que foram realmente cantadas, têm sido cantadas por pessoas que odeiam a Deus, gospem na Bíblia, né? Você vê algumas bandas que eles ridicularizam, zombam do nosso Senhor e Salvador, e eu estou lá, né, ouvindo, me torno fã daquela pessoa. Então não esqueça que tudo aquilo que eu não posso agradecer a Deus é pecado e pode estar fora da comunhão. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos da impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, através dessa comunhão, o que eu busco? Com meus irmãos, juntamente com eles, força na oração, na intercessão, na palavra, no aconselhamento. Às vezes, um conselho pode mudar toda uma história. Quase caiu num golpe, mas a coinonia, a comunhão, levou aquela pessoa, não faça isso. Eu estava assistindo esses dias uma reportagem e a pessoa caiu nesse golpe. Poucos dias mesmo surgiu aí um golpe aí de pirâmide, né? E quantos que caíram naquelas lábias, né? São rapazes treinados mesmo para um poder de convencimento, mas era uma comunhão fictícia, não era uma comunhão bíblica, uma comunhão saudável, era uma comunhão das trevas, gerando treva mesmo. O amor do dinheiro entrou no coração deles e não estavam cegos. Se a pessoa estava arrumando dinheiro, vendendo casa, vendendo isso, vendendo aquilo, para eles não importava. O que eu quero é trabalhar com o dinheiro deles e ganhar o meu, e que na verdade estavam ludibriando um monte de pessoas. A sexta dracma é a dracma da paz. O mundo de hoje fala muito de paz, por isso é que devemos hoje entender e compreender o que significa a paz do Senhor, ter paz de espírito. Ontem ouvimos ainda o pastor falar sobre isso, né? São João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
não vou-lo dou como o mundo dá, ou como dá o mundo. Mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós estamos vivendo as calamidades, as dificuldades, os problemas, os intempéries da vida que surgem a qualquer momento. Para quê? Para tirar a nossa paz, nossa alegria. Quando você vai para Malaquias, no capítulo 2, versículo 5, o profeta diz assim, ó, minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Veja, minha aliança com ele foi de vida e paz. Fazendo aqui, é claro, uma conotação muito profunda do próprio Jesus, né? Que seria o príncipe da paz. E a primeira coisa que Jesus traz ao nosso coração, quando nós somos salvos, é a paz. A paz do Senhor, a paz de Deus. Por isso que a nossa saudação é essa: paz seja convosco. O Senhor Jesus é o único que pode garantir paz aos seres humanos. A sua paz não está baseada apenas no sentido da calma, da bonança, da tranquilidade, dinheiro no bolso, né? Bastante dinheiro para ter paz. Tem um monte de gente que tem milhões e não tem paz, estão tirando a sua própria vida. Agora, a paz do Senhor, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é baseado nele mesmo, tranquilo, um Salvador absoluto, um Senhor absoluto, um Rei absoluto. Então ele diz: a minha paz vos dou. Uma pessoa pode estar passando ou vivenciando a maior de todas as guerras, mas ele pode ter paz em meio às guerras. Então, se você acha que ter paz é só quando tudo vai bem na tua vida, enganou-se. Você está enganado, redondamente enganado e enganada. Ter paz quando tudo vai bem é fácil, geladeira cheia é fácil, dinheiro no bolso, repito, é fácil. Agora, quando você está desempregado, as contas vencendo, e você ter paz, tranquilidade de espírito, Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, essa dracma da paz, se você perdeu ela, você pode ter tido algumas experiências nesse sentido alguns anos atrás na sua vida cristã, mas hoje a preocupação tem tomado conta do teu coração. Falta, medo de perder o marido, medo de perder o filho. E Satanás está aí para procurar criar situações para tirar a tua paz. E o que tira a tua paz? Se você analisar, cada ser humano tem um jeito. Ai, pastor, o que tira a minha paz é quando eu vejo um dos meus filhos doentes. Quer ver eu sem paz de espírito, perturbado, angustiado e ficar desempregado, sem dinheiro? Todos nós temos um momento difícil, só que é nesse momento difícil que eu posso exercitar a minha paz, demonstrar a minha paz. Não é maquiar uma paz. Está tudo bem, mas lá está se destruindo por dentro. Romanos capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha, então para aqueles que pensam que o reino de Deus é mansões, que o reino de Deus é ter muito dinheiro, né? A teologia da prosperidade que diz que você não pode, se você tem a bênção de Deus, você não pode morar numa casa alugada, ou na favela, ou no lugar. Irmãos, aonde você estiver, qual for a situação que você esteja passando, paz de espírito. Essa dracma chamada paz só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Por isso o meu conselho é que todos passem a desfrutar da verdadeira paz. O dinheiro não pode comprar a paz, mulheres não podem, prazer nenhum pode. O dinheiro você pode comprar uma farmácia, mas não compra a saúde. Uma cama de ouro, mas não compra o sono.
Pode comprar 1000 mulheres, mas não a esposa. A esposa vem do Senhor. Então, quando eu tenho a paz de Cristo no meu coração, a paz do Senhor no meu coração, como está em 2 Tessalonicenses 3,16, ora, o Senhor da paz, olha, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, o apóstolo Paulo, ele desfrutava, ele vivia essa paz. Não era apenas um momento de paz. Ai, graças a Deus, agora estou com um pouquinho de paz no meu coração, porque a minha conta foi paga. Graças a Deus consegui, né, suprir lá a necessidade, ou cobrir o meu limite, paguei os meus cartões. Ai, graças a Deus eu tenho paz. Irmãos, a verdadeira paz é quando tudo está dando errado e você tem tranquilidade. Essa é a verdadeira paz. Outro aspecto dessa dracma é estar vivendo em paz com os nossos amigos, irmãos, com a nossa igreja, o nosso povo. Algo que não tem sido apreciado por nós nesses últimos dias. Olha o que diz Hebreus 12:14. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 3 João 1,15. A paz seja contigo, os amigos se saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então 3 João fala, a paz seja contigo. Por que Jesus, por que apóstolo Paulo, os grandes apóstolos, né, eles tinham isso no seu coração? Paz do Senhor. Então a gente começa um culto, paz seja convosco, irmãos. Amém. Mas ninguém entende o que isso significa. Vai lá cumprimentar o irmão, paz, meu irmão. Eu estou dando a minha paz àquela pessoa. Se aquela pessoa não quer receber, ela volta para mim. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos: ide de casa em casa e saudai os moradores daquela casa, os anfitriões, dizendo, paz seja convosco. Se eles não quiserem, ai, 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 pior será no dia do tribunal, do juízo final, porque vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que aquela casa. Puxa, Jesus quer entrar na minha casa com a paz dele, eu não quero? Não, aqui negócio de crente aqui em casa, negócio de igreja aqui em casa, né? Ontem nós fizemos uma reunião sobre os anfitriões que desejam levar a célula, porque é um desejo, não é apenas, pensando. Não, começou o negócio de pensar, já, entendeu? Eu quero levar a paz para dentro da minha casa. Se eu levo a palavra de Deus para minha casa, eu estou levando quem? O próprio Senhor para minha casa. Então, se você não quer a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá, mas eu estou te dando a minha paz. Não queres? Então tá. Você vai viver aí debaixo da tua paz, dessa paz que você julga ser paz, aonde você só sente paz quando tem dinheiro, só sente paz quando está saudável, só sente paz quando o casamento vai bem. Esse tipo de paz, ela se desmancha muito rápido, muito fácil. Qualquer coisinha, essa paz está indo embora. Agora a paz do Senhor, meu irmão, oh glória, está caindo o mundo na cabeça, não está nem aí. Eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor, o príncipe da paz, está comigo. E é isso que tem me sustentado até aqui, e certamente vai me levar até o dia da minha sepultura ou o dia do arrebatamento da igreja. Nós vamos estar nessa paz. Não quer dizer que você tem sangue de barata, não quer dizer que você vai levar tudo, né? Hoje existe um termo aí que eles usam, tudo zen. Tô numa boa, bicho, tô num astral. Não é isso aí. Isso é coisa da mente humana. Isso aí é uma paz tão sem vergonha, meu irmão, que basta você dar o que aconteceu? Não é esse tipo de paz assim que leva você ao transe, aquela paz da droga, aquela paz, né, dos remédios fortes. Não, a paz do Senhor
nítida, clara, explícita, aonde você olha e você vê que aquela pessoa está em paz. Meu Deus, está desempregado, olha o que ele está falando, olha o que ela está falando. Pai do céu, no lugar dessa pessoa, eu estava tomando remédios fortes, tarja preta, né? Mas a pessoa está ali tranquilo, calmo, sereno, porque sabe que a vida dela está nas mãos de Deus. Você está muito ansiosa, muito ansioso, tenha a paz de Jesus nesta manhã, passe a viver nessa paz. Não, vocês crentes arrumam um pretexto para tudo. Não, a paz do Senhor não é um pretexto. A paz do Senhor é uma virtude do Senhor Jesus que passa para nós, é uma unção dele para nós, é uma habilidade dele para nós conviver com as trajetórias da vida, com as lutas, as dificuldades. Eu vou terminar essa parte porque a última dracma é a dracma da alegria. Eu quero falar na terça-feira sobre essa dracma, porque eu quero falar sobre os ladrões de alegria. E se você perder aqui, meu filho, também não vai fazer muito sentido você ter paz, não ter alegria. Ora, uma completa a outra. Você pode ver, ó, cada dracma, né, tem outras, né, eu vou falar da sétima, depois vou falar da oitava, da nona e da décima. Mas eu vou parar por aqui. Ainda sobre a paz, né? Quantas vezes você se surpreendeu com você mesmo pela situação que você estava vivendo? Ainda ontem o pastor Pedro contando a respeito de seu irmão, que ele era uma pessoa muito nervosa e tal, daí um dia ele chegou lá na casa do irmão, o irmão falou algumas coisas e ele não levou em consideração, porque ele tem a paz de Jesus, não vai deixar. A pessoa que tem a paz de Jesus, irmãos, não perde esse estribeiro assim tão fácil, não. É muito difícil. Mesmo quando Jesus entrou lá no templo e chicoteou, meteu chicote dos cambistas lá, não pense que ele perdeu a paz dele, não. Ele estava ali por amor e continuava sendo o príncipe da paz. E ele é, porque ainda não foi coroado rei, vai ser coroado, ele é o príncipe. Então ele é o príncipe da paz, da alegria, ele é príncipe de tudo, ele é perito em tudo. E ele contando que o fato dele não revidar com seu irmão, aquilo trouxe uma lição muito forte para o irmão. Aí passou no outro dia, ele ligou para o pastor Pedro assim: rapaz, aconteceu uma coisa interessante, quero te pedir perdão porque eu te tratei mal, assim, tal, estou muito estressado, muito nervoso. E aí passou mais uns dias, ele foi tentado e provado da mesma maneira como o pastor Pedro de Almeida. Acho que apareceu uma irmã lá dele, uma irmã de sangue, e tudo que ele tinha feito para o pastor Pedro parece que foi repetida, né? E ele disse, daí eu peguei e falei, essa coisa, eu vou fazer o que meu irmão fez. Não vou revidar, não vou brigar, vou ficar tranquilo, vou ficar na minha. Aí ele contando, rapaz, eu tive uma das maiores experiências da minha vida, porque aquilo me trouxe uma paz, uma tranquilidade. E aquilo me trouxe uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu fui até falar com Deus. E ele não era evangélico. Eu fui até falar com Deus, que coisa maravilhosa. Aí que eu fui entender a tua vida, como é que você vive uma vida cristã, uma vida com o pastor. Irmãos, encerrando essa parte, quem sabe você está tique-tique nervoso, desesperado pelas situações, quem sabe você está aí vivendo um momento financeiro difícil. Hoje há muitos que estão, não pense que você é o único, não. Nós estamos passando, muitos estão passando por grandes problemas, igreja, familiar, saúde, falta de dinheiro, mas que nada disso venha roubar a tua paz em Cristo. Primeiro que você não pode fazer nada, já fez. Correu de um lado, correu para outro. Ai, pastor, mas o senhor não sabe meu problema com o banco, estamos devendo aí, está difícil. Tenha paz. Não quer dizer que você vai cruzar os braços, não, agora lancei no Senhor e Ele que vai resolver o problema. Tenha paz, porque Deus vai te dar a direção. E às vezes a direção
irmãos, você não está conseguindo enxergar a direção para a solução do problema por falta de paz. Tranquilidade, você vai conseguir ouvir a voz de Deus diferente. Oh meu Deus, não tinha pensado dessa forma. Claro, você estava tão impregnado com aquele problema, tão nervoso com o problema, que não teve como você ouvir a voz de Deus, a maneira, a razão. Meu Deus, mas eu não pensei. Olha, você vê, mediante a paz do Senhor é que a solução veio. Você lembra daquele grande problema que o povo já estava 3 dias com Jesus, e aí Jesus numa boa: Pedro, desse jeito, vamos alimentar essa multidão, já faz 3 dias, eles estão aí com fome. Aí aquilo deu um desespero, né? Senhor, mas Pedro, calma, vai dar tudo certo. Aí de repente a solução do problema estava dentro do problema. No meio da multidão ela tinha 5 pães e 2 peixinhos. A tranquilidade de Jesus. Coloque todos eles sentados, 50 e 50. Vamos apresentar ao nosso Deus. É tão pouquinho, mas a bênção dele é maior do que nós podemos imaginar. E ali houve multiplicação. Deus vai multiplicar, não a sua dívida. Deus vai multiplicar o teu salário. Deus vai multiplicar as suas bênçãos. E você vai sair dessa em nome de Jesus. E nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Terça-feira, então, estarei falando sobre as últimas dracmas, né? A dracma da alegria, que ela é muito importante, e aí falarei das outras dracmas, tá bom? Então eu gostaria que você compartilhasse, eu quero orar por você agora, e que a bênção da dracma do perdão, da fé, da esperança, da alegria, da paz esteja convosco. Amém? Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, sempre uma mensagem muito simples, meu Deus, mensagem que o teu filho já sabe, tua filha, mas quando nós trazemos ela na luz da tua palavra, há um aprendizado sim, há uma razão de ser, há uma motivação diferenciada, e é isso que nós queremos, ó Deus, que os teus filhos, filhas, tenham esta paz que excede o entendimento, que haja a dracma do perdão, a dracma da fé, da esperança, e esta dracma, Senhor, do qual nós precisamos muito, que é a paz do Senhor. Que a paz do Senhor reine nessa casa, reine acima de tudo neste coração, porque onde estiver uma pessoa, Senhor, dentro dessa família, dentro deste lar, que transporte a paz do Senhor, aí haverá esperança, cura, libertação, haverá sim, Senhor, tranquilidade e solução. Meu Pai, onde o teu filho estiver neste momento, no trabalho, em casa, quem sabe deitado, quem sabe viajando, estão ouvir esta palavra, estão recebendo esta oração. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, manifestar a tua glória sobre todos eles, aqueles que estão acamados, doentes, aqueles que estão passando por momentos difíceis de saúde. Senhor, acalma o coração. Calma o coração, tranquiliza, Senhor, o coração destas pessoas, desses nossos irmãos, desses pastores. Em o nome de Jesus eu te peço para sempre. Amém e amém.